Fala galera, beleza? Ontem eu fiz um vídeo aí fazendo uma comparação entre os fundos de tijolo e fundos de papel. E daí o nosso amigo Peixe Consciência pediu para comentar um pouco sobre a relação que tem aí os fundos imobiliários com as NTNB, né? O Tesouro IPCA. Então eu achei uns gráficos aqui para a gente fazer algumas comparações e ver qual que é a relação que tem esses dois ativos aí, tá? Eu acho assim que é uma comparação que não deve ser muito feita para você tomar a decisão para investir em fundos imobiliários, porque são coisas diferentes, né? O Tesouro IPCA é considerado renda fixa, é um ativo que tem outras características bem diferentes de um fundo imobiliário. Porém, o comportamento da oscilação do preço deles de fato é muito parecida. E eu acho que é por isso que o pessoal acaba gostando bastante dessa comparação aí, tá? Então, primeiro, olha só, aqui em cima eu puxei o gráfico aqui da relação. Esse gráfico aqui é da NTNB com vencimento em 2024, tá? Tesouro IPCA 2024. E aqui eu tenho a relação dele do preço desse papel em relação aos juros que ele paga, tá? Então, olha só, cada vez que os juros alteram no Tesouro IPCA, o preço da cotação ela também sofre uma alteração, tá? Então, veja que se a gente for correndo aqui no gráfico, ó, ele é inversamente proporcional, né? Toda vez que os juros, aqui, esse vermelho aqui, é a taxa, né? A taxa de juros acordada no momento da compra, e esse em verde é o preço. Então, olha só, toda vez que eu tenho uma queda, por exemplo aqui, ó, eu tive uma queda na taxa de juros, o preço ele sobe, né? Depois a taxa de juros subiu, o preço cai. E assim vai, ó. Toda vida ele vai funcionar de forma inversamente proporcional, tá? E isso acaba sendo muito parecido com a relação que tem aqui com o IFIX, tá? Então, esse vermelho aqui, ó, do gráfico de cima, tá? É a taxa de juros negociada na NTNB 2024. Veja que esse gráfico vermelho da taxa de juros aqui é o mesmo gráfico laranja que eu tenho aqui embaixo, tá? Ó, aqui em 2014 aqui, ó, ele deu uma oscilada, subiu e depois começou a cair. Aqui é a mesma coisa aqui, ó, em 2014, deu uma oscilada, subiu e começou a cair. E veja que o IFIX, que é o gráfico azul aqui, o IFIX é a média dos principais fundos imobiliários negociados na bolsa, né? Veja que ele também funciona inversamente proporcional a essa queda, a essa taxa de juros. Então, olha só, quando ela sobe, os fundos imobiliários, o IFIX, ele cai, né? Depois aqui, ó, em 2015 aqui, ó, ela entrou numa tendência de baixa e o IFIX, ele disparou, ele foi para cima, né? Então, realmente, ele é inversamente proporcional, tá? Por que que isso acontece? Imagine o seguinte, o NTNB, ele sempre acontece essa variação antes do IFIX, tá? Então imagine aqui, ó, quando a gente estava com uma taxa de juros aqui de aproximadamente 7% na NTNB, eu tinha a NTNB sendo negociada a R$ 2.400, tá? Eu sei que ela iria me render 7,7, 7,8% aqui, caso eu leve até o vencimento, que é 2024, lá em 2024, né? Porém, se eu não levar até o vencimento, eu posso sofrer algumas alterações aqui, de acordo com a taxa de juros. Mas se eu levar até 2024 no vencimento, ela vai me render 7,4%. Nesse momento aqui, e isso foi aqui em 2015, o que que acontece? Eu tinha o IFIX aqui, tá? Os fundos imobiliários, provavelmente rendendo algo próximo de 7,5%, 8% também, tá? E o que acontece depois é o seguinte, ó, veja que eu tenho uma queda na taxa de juros. Então ela saiu lá de 7,5%, 8% e ela caiu para 5,8%. Com isso, o preço
das NTNBs, imediatamente ele sobe, tá? Agora, o que que acontece no mercado? Eu tenho uma NTNB que me rende 5,8% e ao mesmo tempo eu tenho aqui fundos imobiliários que me rendem 7, 8%. Ou seja, os fundos imobiliários acabam se tornando mais atrativos quando a taxa de juros cai. O NTNB se torna mais caro, os fundos imobiliários se tornam mais atrativos. E o que acontece no mercado é que o dinheiro ele é escasso e os ativos eles competem entre si. Então imagine o seguinte, se você tem a opção de investir na renda fixa e a renda fixa ela está te pagando lá 5,5% e na contrapartida você tem um investimento como os fundos imobiliários, que apesar de ser renda variável, ele é um investimento considerado muito seguro, né? Que te paga 8%. O que você vai fazer? Você vai investir naquele que está te pagando 5,5% ou você vai querer investir naquele que está te pagando 8%? Provavelmente você vai para o que está te pagando 8%, que no caso aqui é os fundos imobiliários. O que vai acontecer então é uma migração, tá, dos investidores partindo para os fundos imobiliários. Por quê? Não só para os fundos imobiliários, mas para ativos que qualquer outro ativo que vá render mais do que as NTNB naquele momento. E um desses ativos que a gente tem disponível no mercado são os fundos imobiliários. Então as pessoas vão migrar para os fundos imobiliários porque teve uma queda de juro e as NTNB já não são mais tão interessantes. Porém, o que acontece no preço do IFIX, né, dos fundos imobiliários, é que esse preço ele movimenta de acordo com a oferta e demanda. Então, se eu tenho um número de compradores, mais gente interessada em comprar do que vender, o que vai acontecer? O preço desse ativo acaba subindo. E se você já estudou um pouquinho de fundos imobiliários lá, você sabe que o yield, né, o percentual do rendimento que você consegue através dos aluguéis, é baseado no preço da cotação. Então, se você tem lá um ativo que ele te paga, vamos colocar aqui, R$5 por ano de aluguel, né, um fundo imobiliário. E esse fundo está sendo negociado a R$100 a cota, então você sabe que você está tendo um rendimento anual aí de aproximadamente 5% ao ano, né? R$5 de rendimento e a cota vale 100. Então você tem 5% ao ano. Se o preço dessa cota cai para 80 e o preço do aluguel, do rendimento continua R$5, então você vai ter um aumento no rendimento, vai subir para 7%, para 8%. O contrário também é verdadeiro. Imagine que a cota ela sai de R$100 e suba para 120 e você continua ganhando R$5 de rendimento no ano. Então, o percentual, o yield lá do seu rendimento, ele vai cair de 5 para 4, para 3,5 e é assim que funciona. Então, o que acontece é o seguinte, aqui nós tínhamos a NTNB pagando 7,2%, 7,5%. Aí, de repente, ela cai aqui para 6 lá, tá? Os fundos, nesse momento que acontece a queda, eles ainda estão pagando 7, 7,5%. Porém, como eu estou falando aqui, vai ocorrer uma migração então para os fundos, porque os fundos se tornam mais interessantes. Só que o resultado disso é que vai empurrar o preço da cotação para cima. E logo o yield dos fundos imobiliários já não vão mais ser tão interessantes assim. Eles vão se equilibrar com as NTNB, tá? Então isso sempre vai acontecendo no mercado. Cada vez que as NTNB ela sofre uma queda no rendimento dos juros, o preço da NB sobe e ela diminui seu rendimento, não se torna tão interessante. Então ocorre uma migração para outros tipos de ativo, entre eles os fundos imobiliários, que é o IFIX aqui, né? Então o IFIX ele acaba subindo, tá? Para que ocorra novamente um equilíbrio no mercado. Sempre o mercado vai procurar esse equilíbrio, tá? E o que acontece, depois aqui no final a gente tem um exemplo, ó, as NTNB caíram até aqui março de 2018 e agora ela teve uma alta, ó, ela chegou em 4,3 os juros e agora ela subiu lá para
para 5,8. O que aconteceu nesse momento é que o preço das NTNB, elas caíram. Se os juros sobem, o preço cai, tá? E ela se torna mais interessante. E o reflexo disso, ele acaba refletindo isso lá nos fundos imobiliários. Por quê? Porque eu acabo tendo um investimento em renda fixa que me dá um rendimento um pouquinho maior do que os fundos imobiliários. Então, existe uma migração. Aí começa a aparecer mais gente interessada em vender do que comprar. E a cotação dos fundos imobiliários cai. E mais uma vez, ele busca o equilíbrio. Então, isso sempre vai acontecer, tá, gente? Os juros caem, o fundo imobiliário sobe. Depois, os juros sobem, os fundos imobiliários caem a cotação, tá? Sempre vai acontecer isso aí. Porém, eu não acho interessante ficar procurando essa movimentação, ficar tentando prever qual que vai ser o futuro das taxas de juros, porque isso é muito complicado, né? Agora a gente olhar um gráfico aqui que já aconteceu é fácil. Mas você imagina aqui, ó, quando os fundos imobiliários eles estavam caindo aqui, ó, nesse período aqui em 2015, né? Eles estavam caindo. E chegou o IFIX aqui a 1.350. Você imagina o cara que ele quer ser o bonzão lá e ele queria comprar 1.150. Ele ficou aqui, não, só vou comprar se chegar em 1.150. O que aconteceu? Ele está até hoje aqui chupando o dedo. O cara que estava comprando, cada vez que caía um pouquinho ele comprava, veio fazendo preço médio para baixo. Ele está com um lucro extraordinário aqui, né? Ó, foi embora o IFIX, ele ganhou dinheiro pra caramba, tá? Ele participou. E o cara que ficou esperando aqui, que ele acreditava por vários motivos que ia chegar em 1.150, ele está chupando o dedo até hoje, tá? Então não tem como a gente vai saber o que vai acontecer. É claro que a gente olhando o gráfico aqui do passado, o que leva a entender agora? Que os juros vão subir e o IFIX vai cair, tá? Então a gente tem uma previsão de que pode começar a cair os fundos imobiliários aí para os próximos anos, tá? Analisando o gráfico passado. Porém eu pergunto, até quanto que vai cair? Não tem como saber. Então, assim, se você gosta de fundo imobiliário, quer investir em fundo imobiliário, o que você vai fazendo? Já que ele está iniciando um período de queda aí, vai comprando, cada vez que ele cai, compra mais um pouco, vai fazendo preço médio, porque vai chegar um momento que ele vai virar a volta e vai para cima. E quando ele for para cima, você vai participar desse rendimento, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouco aí no entendimento de vocês, essa relação que existe entre a taxa de juros, a NTNB com o IFIX, tá? Peço a você que deixe seu joinha aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e por esse vídeo é isso. Até a próxima.